Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início hoje, né, à nossa disciplina de biossegurança. Hoje a gente vai falar um pouquinho da introdução, né, o conceito da biossegurança e a simbologia em biossegurança, tá bom? Então, o que quer dizer biossegurança? Ao pé da letra, né, bio, vida, e segurança, então seria segurança da vida. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ela fala que é uma ciência voltada para o controle de minimização de riscos advindos da prática de diferentes tecnologias em laboratórios ou aplicadas ao meio ambiente, assegurando o avanço dos processos tecnológicos e protegendo a saúde humana, animal e o meio ambiente. Como que isso começou, né? Como que se deu início a tudo isso? Qual que é a origem do conceito de biossegurança? A lógica, né, dessa construção desse conceito, ela começou lá no início da década de 90, tá? Em uma reunião de Asilomar, na Califórnia, onde eles começaram a discutir sobre os impactos causados da genética perante a sociedade. Então, essa reunião ela é considerada como um marco, né? Porque eles discutiram os impactos da engenharia na sociedade naquele momento em que existia uma história pregressa, né, de biossegurança, que eu acredito que a biossegurança a gente começa a ter noções desde lá daquela época muito antiga lá, de Flores e tal, porém um marco, né, de se iniciar realmente foi nessa discussão na Califórnia. Na mesma década de 70, a gente tinha uma saúde mais voltada para os riscos ocupacionais, que são os riscos dos trabalhadores, né, frente a esses expostos biológicos, químicos e físicos também, né, e ergonômicos, porque a gente não deixa de ter um risco atrelado, né, ao outro. Então, em 1978, mais ou menos por ali, a OMS ela determinou, né, que a biossegurança trataria das práticas preventivas para o trabalho em contenção do nível laboratorial com agentes patogênicos para o homem, né? A Organização Mundial de Saúde. Estava até aqui no slide, eu nem vi. Já na década de 80, há um tempo depois, né? A OMS ela começou a introduzir os riscos periféricos em ambientes laborais. Por exemplo, os riscos químicos, físicos, radioativos e ergonômicos. Observava-se que a mesma medida que a gente avançava em tecnologia naquela época, a gente tinha um quantitativo em percentual de óbitos ou de contamínios ou de patologias que estavam atreladas justamente à falta de biossegurança naquele momento. Porém, ainda não existia um estudo científico, né, tão minucioso para poder delimitar naquele momento tudo isso que vinha acontecendo. Aí, lá na década de 90, esse conceito de biossegurança, ele sofre muitas mudanças e mudanças significativas no sentido de ética em pesquisa, meio ambiente, animais e processos de tecnologia de DNA recombinante. Porque na época de 90, né, a gente já ouvia se falar aí, não sei se você é da época de vocês, da clonagem da ovelha Dolly, né? Então a gente tinha muito estudo em cima do DNA, de DNA recombinante, de RNA. Então se fazia um estudo muito grande
se fazia um estudo muito grande em relação às técnicas de utilizar o laboratório, de trabalhar, né, com agentes infectantes, com agentes com riscos biológicos, vírus, bactérias, né, animais, né, que quer queira, quer não, eles também são fonte, às vezes, de algumas patologias que acabam servindo de vetor, né, para a gente. Um exemplo delas é a leishmaniose, né? Então, naquela época, houve toda essa preocupação em relação aos estudos do DNA, né? Como estava no auge. E aí, como que surgiu a biossegurança no Brasil? Em 1984, a gente teve nosso primeiro workshop de biossegurança em laboratório, que foi realizado pela Fiocruz do Rio de Janeiro, né? Baseada na resolução número 1 do Conselho Nacional de Saúde, aprovação das normas de pesquisa e saúde na década de 90. A biossegurança ela começa a ser direcionada para a tecnologia do DNA recombinante, como eu falei com vocês. E a gente teve nosso primeiro projeto de fortalecimento de ações em biosseguranças, né, que é o Ministério da Saúde, o Núcleo de Biossegurança. E como que isso foi evoluindo, né? Como que foi acontecendo a biossegurança no nosso país? A gente tem, né, a fundação da Associação Nacional de Biossegurança, a ANBIO, em 1999. Ainda em 1999, nós tivemos nosso primeiro Congresso Brasileiro de Biossegurança, tá? Em 2000, foi iniciada, né, teve o início da introdução da biossegurança como disciplina científica do ensino universitário. A gente não, antes desse período, né, não se estudava biossegurança, antes dos anos 2000. A gente não tinha biossegurança introduzida nas grades curriculares, de cursos técnicos, de cursos universitários, né, de cursos de nível superior. Em 2000 ainda, o CNPq ele lança programas de indução das ações em biosseguranças como cursos de extensão, porque quem não fosse entrar no curso, em um curso de alguma área que exigisse, né, naquele momento a biossegurança, eles iriam ter acesso a cursos de extensão, porque foi-se entendida como uma disciplina primordial, digamos assim, nos cursos, sobretudo da área da saúde, né? Em 2002, a gente teve nosso primeiro curso especial, né, do Núcleo de Biossegurança. E a biossegurança, ela está regida de alguma lei? É legal, né, a biossegurança? Em 95, a gente teve uma lei que estabelece regras para o trabalho com DNA recombinante no nosso país, incluindo pesquisa, produção e comercialização de organismos geneticamente modificáveis, né, de modo a proteger a saúde do homem, de animais e do meio ambiente. Porque se a gente não tem cuidado, se a gente não preocupa só com o manuseio desses agentes infectantes biológicos, a gente não preocupa com o transporte, né, com o descarte, a gente continua tendo risco a utilizar, né, desse patógeno de forma inadequada. A gente teve um decreto que ele formaliza a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, tá? Que é a CTN-Bio. Ela define suas competências no âmbito do Ministério da Saúde e da Tecnologia. Tá? Em 2005, a gente teve uma lei, né, de 24 de março, que revoga a lei 8.974, de 5 de janeiro de 95, porque ela estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados. Então, observem bem, ela estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados.
ela está se preocupando não somente com a manipulação, mas ela está se preocupando com as normas de segurança, né, que vai do transporte ao manuseio ao descarte, né, desses organismos geneticamente modificados ou patógenos, a depender de que tipo de organismo seja. Né? Cria o Conselho Nacional de Biossegurança, o CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, tá? Tudo isso em 2005, pessoal. E dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança, tá? A PNB. A gente traz, né, esse conceito e traz esse histórico para vocês entenderem como que hoje a gente tem essa disciplina, né, incorporada nas grades curriculares, a importância dessa disciplina nessas grades, a importância dessa disciplina para a vida, a importância dessa disciplina para o que a gente está vivendo hoje no nosso país. Né? Hoje a gente está vivendo momentos difíceis que a gente imaginava que seriam abrandados em 2021, mas que a gente tem observado o oposto, e a gente deve a isso também a falta de biossegurança, a falta da segurança da nossa vida, a falta da nossa segurança da nossa vida, seja do nosso gestor, né, do nosso presidente, mas seja de unidades competentes, mas eu acredito que seja também nossa, né? Nós temos que usar máscara, nós temos que manter nossas medidas de higienização das mãos, nós temos que manter o distanciamento social. Eu tenho que me preocupar comigo, não adianta eu chegar no ambiente e me preocupar com o outro, porque eu tenho que resguardar a minha vida e a do outro, tá? Mas isso é uma discussão muito longa, né? A gente vai estar citando algumas coisas relacionadas à pandemia, porque ela está atrelada à nossa disciplina e realmente não tem como não falar. A gente vai falar um pouquinho da simbologia aplicada à biossegurança. Vocês vão observar que a gente vai trabalhar com muitas imagens, né, que querem dizer algo e que existe uma padronização para elas, tá bom? É uma disciplina muito teórica, tá? É uma disciplina teórica. A gente pode ter algumas situações que a gente pode estar realizando uma parte prática ou algo do tipo, né? Mas a priori a gente vai trabalhar na teoria para a gente estar vendo como que a gente consegue aplicar algumas coisas. Tá? Eu peço que vocês, sempre que tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, tá bom? Através do APA. Vamos lá. A sinalização de segurança é um dos itens mais importantes para a qualidade do ambiente profissional, proteção dos funcionários e prevenção de acidentes. Independentemente da área de atuação da empresa, a utilização de símbolos que facilitam a organização do trabalho e a circulação dos funcionários é uma ação que ajuda a manter a qualidade no trabalho e reduzir a ocorrência de acidentes. A gente precisa das sinalizações para nos dizer algo, seja algo que seja obrigatório, seja algo que tenha um risco ali naquele ambiente, seja algo que ali é proibido, tá? E a gente começa com o nosso símbolozinho, que vocês vão ver bastante. Esse é o símbolo da biossegurança, tá? Esse é o símbolo, né, registrado como símbolo da biossegurança, tá bom? E o que a nossa legislação fala? A gente tem a nossa NR 26, tá? Que ela é da portaria número 3.214 de junho de 78, tá? A gente teve a gente tem ela registrada em livros, né? Eu vou ver se eu consigo baixar somente a portaria, porque tem um livro com todas as NRs. A gente ainda vai trabalhar algumas outras NRs, né? Eu vou ver se eu consigo baixar ela só a 26 para a gente dando para vocês à medida que vocês forem estudando cada item, né? E ela traz a sinalização a sinalização de segurança
Formas e cores dos símbolos são definidas em função dos seus objetivos específicos. Faltou uma pontuação ali na hora que eu fui digitar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Cadê o negocinho que eu coloquei aqui? Opa! Já passou e eu não consigo voltar ao slide por conta do tipo de gravação que eu estou fazendo. Mas naquele slide anterior, eu estava falando no sentido de as cores, né? A simbologia da biossegurança, ela é também baseada em cores, tá? Cada cor, ela quer dizer uma coisa, uma situação com uma finalidade, tá? E uma forma também. Eu vou estar explicando para vocês. As cores e suas finalidades. Por exemplo, a cor vermelha é a cor, acho que mais comum de vocês observarem, né? Ela está ligada diretamente ao princípio de combate a incêndio, né? Aparelhos de proteção e combate a incêndio com mangueira de acetileno. Ela não é uma cor que deve ser utilizada para indicar perigo, porque ela tem pouca visibilidade, tá bom? É muito comum, porque existe outra lei, outra NR, que fala, inclusive a própria NR 26, ela já traz um pouco disso. Ela fala que os estabelecimentos, né, em que contenham certa quantidade de pessoas, é exigido o uso do extintor de incêndio. Então, vocês podem observar em várias lojinhas que a gente entra pela cidade, tem lá o extintorzinho de incêndio e a sinalização do extintor de incêndio, tá? A gente tem a cor... Deixa eu ver se eu consigo... Tá, aqui. A gente tem a cor amarela, né? Que ela está ligada à indicação de cuidado, né? E ela quer dizer, ela está ligada não, ela trata, né, de tubulações e gases liquefeitos, né? Então ela indica o cuidado de gases e tubulações, em tubulações. Professora, mas os gases e as tubulações, elas estão internas, né? Elas são internas, elas são cabeadas internamente. Geralmente a gente observa esse tipo de sinalização em parte baixa das escadas, corrimão, espelho de degrau, viga, né? Geralmente elas são sinalizadas assim. Para ficar uma cor mais visível, geralmente a gente contorna ela com preto, com negro, tá bom? A cor branca, né? Que significa zona de segurança, né? Passarelas e corredores de circulação, localizadores de bebedouros e coletores de resíduos, né? Tudo que indique zona de segurança. A parte preta, ela está ligada à combustão, né? A inflamáveis combustíveis de alta viscosidade. Geralmente são óleos combustíveis, alcatrão, entre esses, né? Elas podem ser mescladas ou substituídas à cor branca alternadamente, com pequenas sinalizações na cor preta, tá? O azul. O azul, ele tá ligado, vocês também vão, quem já entrou em hospitais, né, que tem o sistema de ar comprimido, vai observar que a sinalização do ar comprimido que tem, quando a gente tem o oxigênio, a gente tem aquele ponto, né, o pontozinho, que é o ar comprimido que a gente utiliza aquele... Como é que eu vou explicar para vocês? Tem aquele torpedo verde grande de oxigênio, e quando a gente utiliza o ar comprimido, a gente não utiliza aquele torpedo. Por quê? A gente faz um sistema de ar comprimido interno no hospital, um ponto de ar comprimido que ele vai fazer a função daquele torpedo. Então, a sinalização do ar comprimido é azul, tá? Se vocês observarem, geralmente tem aquele ponto, aí fica o fluxômetrozinho, que é aquele que você gira e vê quantos litros de oxigênio a gente está ofertando para o paciente. Aí no ponto a gente tem que ver essa sinalizaçãozinha, tá? Azul. Verde caracteriza segurança, né? Geralmente são canalizações de água e de mangueiras. Equipamento de segurança, caixa de primeiros socorros, equipamento de proteção individual e coletiva,
lavabos, chuveiros, macas, lava-óleos, tá? A cor laranja, ela é utilizada para sinalizar tubulações com ácidos, tá? Em partes móveis de máquinas, geralmente as faces externas das polias, serras, essas coisas. A cor púrpura, ela está ligada à radiação ionizante, então a gente não é muito comum, tá? A gente vê, geralmente em ambiente que dão acesso a pessoas em locais contaminados com material radioativo. A gente tem aqui próximo que é Caetité, que fala que lá, né, a gente teve um período que teve um probleminha lá em um local e a gente teve uma quantidade grande de pessoas com CA, com câncer, e aí foram observar, se eu não me engano, a mineradora, não sei direito, tinha material radioativo lá nesse ambiente, tá? A cor lilás são as tubulações com álquiles, né, que são óleos lubrificantes para refinarias, a gente não tem acesso aqui. A cor cinza, que é uma cor para determinar o vácuo, né, geralmente usado em eletroduto. A gente usa o eletroduto, precisa sinalizar com a cor cinza o vácuo. O alumínio está relacionado em gases liquefeitos, inflamáveis e combustão de baixa viscosidade, que é o óleo diesel, a gasolina. É inflamável, mas ele tem baixa combustão, tá? O marrom é qualquer outro fluido não identificável pelas demais cores. Então, o que não se enquadrar em nenhuma dessas cores, geralmente a gente sinaliza com a cor marrom, tá bom? Eu trouxe para vocês essa tabelinha também, que é a classificação do transporte de produtos perigosos, que a gente tem aí as classes e os nomes e as subclasses, né? A gente tem os explosivos, os gases comprimidos ou liquefeitos, os líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, oxidantes e peróxidos de orgânicos, venenosas, tóxicas, infectantes, materiais radioativos, corrosivos, perigosos e diversos. Quem pega muita estrada, que viaja muito, principalmente para cidades maiores, a gente se depara às vezes com alguns automóveis, né, grandes, aqueles caminhões de transporte. E aí a gente vê lá, quando a gente está viajando na estrada, a gente vê lá aquele negoção na frente da gente, aí tem o símbolozinho escrito embaixo assim, ó, líquido inflamável. Eu falo logo, meu marido, ultrapassa, pelo amor de Deus, sai de perto. Porque se acontecer alguma coisa, realmente ele está transportando um líquido inflamável, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho também sobre os sinais de proibição. Um pouquinho também não, desculpe. Vamos falar agora sobre os vários sinais da biossegurança. A gente vai começar com sinais de proibição, que são sinais que proíbem um comportamento suscetível de expor uma pessoa a um perigo de provocar um perigo. Tá? Então, são sinais que proíbem que um comportamento que pode expor uma pessoa ou pode provocar um perigo àquela pessoa. Eles devem ter uma forma circular, um símbolo ou pictograma negro sobre fundo branco. Vocês vão ouvir muito essa palavra pictograma, significa o desenhozinho lá do símbolo, tá? Uma margem ou uma faixa em diagonal vermelha, devendo a cor vermelha ocupar pelo menos 35% da superfície do sinal, né? E a faixa deve estar inclinada a 45 graus no sentido descendente da esquerda para a direita. Esse sinal, talvez eu falando, vocês ainda não ligaram o nome da pessoa, mas quando eu botar a imagem vocês vão entender. É um símbolo muito usado que quer dizer o sinal de proibido. Aquele sinalzinho de proibido. Proibido o uso de celular, proibido fumar, proibido... Vamos lá? Como, por exemplo, esse proibido. Tá bom? Pictograma, no caso, seria o cigarrinho. Tá bom? Sinais de obrigação. Indica a necessidade de usar EPI para evitar acidente de trabalho. Ele vai sempre ter uma forma circular, tá?
o pictograma branco sobre um fundo azul, cobrindo pelo menos 50% da placa. Professor, essas cores que você está falando e essas formas, elas são obrigatórias? Sim, são. Se ele é um sinal de obrigação, ele tem que ser de forma circular, tem que ser um pictograma branco e com fundo azul e cobrir 50% da placa. Como, por exemplo, proteção obrigatória nos olhos, proteção obrigatória nas mãos, proteção obrigatória nos olhos e vias respiratórias, proteção obrigatória das vias respiratórias, obrigatório lavar as mãos, proteção obrigatória do corpo. São pictogramas brancos, como vocês estão vendo, a imagenzinha é branca, no fundo azul e são redondos, tá? Tem que ser dessa forma. Sinais de aviso. Ele indica sobre atitudes perigosas que não devem ser realizadas no local. Normalmente, são usados símbolos como indicação de material inflamável e radioativo. Ele vai sempre ser na forma triangular, com pictograma preto, com fundo amarelo e com a margem negra, preta. A cor amarela ela tem que cobrir pelo menos 50% da placa, como por exemplo, perigo de incêndio, perigo de eletrocursão, vários perigos, né? O risco biológico, que é o nosso símbolozinho de biossegurança, ele indica, né? O risco biológico, o risco radioativo, as substâncias corrosivas, congruente e nocivo ao humano, tá? Observem que os pictogramas são todos pretos, as imagens são sempre o fundo é sempre amarelo, tá? E a forma é sempre triangular. Sinais de emergência. São placas que falam sobre saídas de emergência, rotas de fuga e equipamentos de emergência. Elas guiam as pessoas para a direção correta e ajudam a resolver os problemas de forma mais imediata naquela situação. Elas devem ser na forma retangular ou quadrada, ou com pictograma branco sobre um fundo verde com cobertura de pelo menos 50% da placa. A imagenzinha ficou em cima ali dos 50%. É uma imagem muito vista para indicar saída, né, no caso de emergências em shoppings, em cinemas, nesses ambientes. Quando eu joguei a imagem para cá, ela ficou meio amarelada, mas ela é branca, tá? O pictograma ele tem que ser branco. Vamos falar agora das rotulagens preventivas. O que é isso? São instruções em linguagem simples, breves, precisas e dirigidas ao modo de evitar riscos, né? Resultante do uso de manipulação de um determinado ou armazenagem de um determinado produto. Em caso de possibilidade de misturar com propriedades diferentes dos constituintes em separado, o rótulo deve destacar propriedades perigosas do produto final. Então, se eu pego dois produtos que aparentemente eles não têm periculosidade isolados, mas que quando eu junto, eu monto um composto que ele é perigoso de alguma forma, eu preciso sinalizar aquele produto da forma correta e do perigo que ele causa, tá? Deve constar pelo menos o nome técnico do produto, a especificidade da natureza, como ácido corrosivo, algum composto de corrosão, alguma coisa assim. Um exemplo assim bem até triste, né, dessa questão de rótulos, de rotulagem preventiva, que a gente chama. Eu não sei se vocês se recordam, mas a gente teve na televisão há um bom tempinho atrás um episódio de uma técnica de enfermagem que tinha uma almotolia no posto de enfermagem, ou foi almotolia, eu não lembro exatamente o que foi, que frasco que foi. Eu sei que ela diluiu a medicação do paciente, ela administrou endovenoso vaselina. E esse paciente foi a óbito, né? Esse paciente morreu na época. A gente tem vários casos, eu tenho casos, infelizmente,
de conhecidos, não daqui, mas de algumas equipes de home care que eu supervisiono em outros municípios, Lapa, Luiz Eduardo, Barreiras, e eu tenho casos assim bem tristes, né, de profissionais que acabam não fazendo a identificação correta quando é alterado, né, alguma coisa. Então, assim, um conselho para vocês já que vocês estão se informando nessa área e vão vivenciar o ambiente hospitalar, identifiquem tudo, não façam o que você não conhece, né? Não façam ou medicações ou nenhum tipo de droga, nada no ambiente hospitalar em paciente com lacre rompido. Confiem nos seus registros, nos registros de vocês enquanto profissionais, tá? Isso é extremamente importante. E é isso. Muito cuidado. Às vezes a gente precisa realmente fazer trabalhar com alguns meios de fortuna que a gente chama, né? Não tem uma vasilhinha do álcool, então vamos, desculpe, não tem uma vasilhinha do algodão, então vamos pegar o álcool, vamos cortar, vamos fazer uma vasilhinha, botar algodão dentro. Acredito que vocês já tenham visto isso em posto de saúde, em vários locais. Aí a gente vai lá, pega o esparadrapo, escreve algodão. Tá, professora, ninguém vai confundir algodão com álcool. Realmente não vai, mas ali é um meio de fortuna. Eu não tenho uma vasilha, eu vou e utilizo. Assim pode acontecer com líquidos, né? Não é indicado a gente trocar líquidos, principalmente de coisas venosas, da embalagem real dela. Por isso que aconteceu isso com a vaselina, né? Foi trocado. Não sei se foi identificado, não vi, não estava lá, mas provocou um óbito. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Eu vou deixar o PDF da NR26 para vocês darem uma olhada, darem uma lida, darem uma estudada. E a gente vai fazendo dessa forma. Vamos dando as aulas, vamos deixando alguns materiais, né, para vocês irem também absorvendo mais conteúdo. Eu procuro dar aulas mais curtas, porque realmente já é essa hora, né, que vocês têm o horário da aula mais longas é mais complicado de vocês conseguirem absorver todo o conteúdo. E aí eu gosto de trabalhar dessa forma, né, com a aula e dando a aula e deixando o material para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.